Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os radio-ouvintes do Sistema Mais. Estou aqui à disposição para tratar um pouco das pautas da Controladoria e da Prefeitura de João Pessoa. Secretário, essa semana a Prefeitura de João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena, recebeu um prêmio fora da capital que coloca João Pessoa como uma das cidades mais transparentes do país. O que é que se tem feito para que o cidadão, para que o morador de João Pessoa, não apenas o morador da capital, mas as outras pessoas interessadas em saber o que é que está em andamento na capital, possam ter acesso aos dados de vocês? Alisson, eu costumo dizer, sem falsa modéstia, que João Pessoa é a capital mais transparente do país. É a cidade mais transparente do país, sem sombra de dúvidas. Isso é um trabalho que vem sendo feito pela Controladoria, pela Secretaria Municipal de Transparência. Nós temos um portal produzido pela própria Prefeitura, isso é importante ser dito. A força de trabalho dos servidores municipais foi quem produziu o nosso portal. Algumas outras cidades, alguns outros governos de estado, eles compram da iniciativa privada, nós produzimos o nosso. Então ele foi moldado para a gente. Então eu posso lhe dizer hoje que se eu viajar a serviço da Prefeitura, Alisson, você vai saber quanto eu recebi de diária, quanto custou a passagem, a quem foi pago, quanto foi pago. Se você quiser saber a rua que está sendo calçada próximo à sua casa, você tem como consultar pelo nome da construtora, pelo CNPJ, quanto foi pago, a quem foi pago, de qual processo de licitação decorreu aquela despesa. Se você quiser saber quanto se gasta de combustível, quanto se gasta de medicamento, tudo isso nós temos disponível na palma da mão, seja para consulta em computador, seja inclusive para consulta no próprio celular. Então é um orgulho para João Pessoa, nos impõe muita responsabilidade em manter esse ranking. Nós temos muito orgulho disso, mas também fazemos uma autocobrança muito forte. Então nós estamos diuturnamente tentando melhorar, deixar a Prefeitura ainda mais transparente. Temos alguns campos ainda para avançar e sei de certeza que conseguiremos, até porque uma das bandeiras do prefeito Cícero é que a população tenha na palma da mão todas as informações possíveis da Prefeitura. Secretário, o senhor fala sobre os dados que são possíveis ser consultados, desde da gasolina que está sendo gasta pelo veículo da Prefeitura, a rua que está sendo calçada. Se a gente for nos grandes locais de João Pessoa, por exemplo, em algumas comunidades, infelizmente nós temos ainda, esse não é o caso de João Pessoa, mas o caso do Brasil em si, muita dificuldade ainda das pessoas de ter acesso a essa informação. As pessoas ainda não conseguem ter um acesso tão fácil, apesar do senhor citar que a Prefeitura de João Pessoa adotou um sistema que é muito simples e direto, mas às vezes as pessoas até não procuram, não têm esse interesse de procurar. Qual o diálogo que a Prefeitura tem feito juntamente com a população para que a população tenha interesse sim em pesquisar esses dados, em saber onde é que estão sendo feitos os investimentos? Nós temos, não é uma política nova, mas nós temos a Participação Popular, que é um programa de descentralização do nosso orçamento, onde as pessoas podem estabelecer demandas. É o antigo orçamento democrático. Isso. Certo? Então, naquelas oportunidades, a Prefeitura divulga, nós divulgamos diretamente no nosso portal, a gente faz diversas campanhas educativas, tanto no site da Prefeitura, como nas reuniões do Participação Popular. Semanalmente, a Prefeitura vai aos bairros, uma caravana chamada Caravana do Cuidar, onde lá na caravana tem um servidor da Secretaria de Transparência ou da Ouvidoria para colher o reclame da população ali em loco. Então, eu já tive a oportunidade de ir a um evento da Caravana do Cuidar no bairro das Indústrias, enquanto alguns munícipes estavam lá, fizeram algumas reclamações, alguns pedidos, e recentemente o prefeito foi assinar um ordem de serviço de uma feira livre que a Prefeitura já está construindo lá num terreno no bairro das Indústrias. Então é uma demanda que veio da Caravana do Cuidar, entendeu? Então assim, nós temos essa Caravana do Cuidar, ela percorre vários bairros da cidade, acredito que todos eles. E lá a gente recebe demandas não só da ouvidoria,
demanda de ouvidoria, de saúde, de assistência social, de segurança, de iluminação, coleta de resíduos sólidos e todas as competências que o município pode atuar. O senhor está falando sobre questões para a população, mas para dentro da gestão. Também são desenvolvidas ações para os servidores que integram a prefeitura, por exemplo, para evitar que uma licitação seja feita de forma errada e acabe trazendo consequências para a própria gestão, até mesmo casos de corrupção. Nós tivemos em outras gestões servidores que infelizmente se deixaram levar por casos de corrupção e a controladoria foi o órgão responsável por atuar nesses casos. Vocês também têm trabalhado para fazer essa conscientização dos servidores? Sim. Hoje mesmo, antes de vir para cá, pela manhã, a Controladoria estava promovendo uma capacitação para os diretores administrativos das secretarias em relação à pesquisa de preço. Então, a gente está orientando para que evite uma pesquisa errônea ou até mesmo fraudulenta, ao ponto de gerar um ato de corrupção. E como você bem citou, a operação Parcela Débito, ela foi uma operação que foi originária da Controladoria do município. Entendeu? Então, assim, a Controladoria ela atua preventivamente, analisando processos de aquisição, analisando dispensas de licitação, processos de reconhecimento de dívida. Nós atuamos também repressivamente, quando algum órgão de controle externo nos provoca. E também nós atuamos de forma amostral. Vou lhe dar um exemplo. Eu tenho uma equipe na minha assessoria que ela fica responsável só por entrar no nosso portal da transparência e fazer uma busca ativa na Secretaria de Saúde. Um exemplo. Ele abriu lá, achou uma despesa na Secretaria de Saúde de um valor elevado e a gente vai lá e busca o processo para analisar, independente de provocação. Então, nós temos mecanismos de prevenção para evitar que o recurso seja dilapidado e temos mecanismos de repressão. Caso já esteja tendo gasto, a gente acompanha a execução do contrato. Às vezes foi feita a licitação está tudo ok. Às vezes o erro está na execução contratual. Porventura esteja se pagando mais do que o fornecedor apresentou de serviço, então a gente também atua nessa área. Então, em relação a isso, nosso sistema de controle hoje é muito robusto. Então, nós temos toda, como a gente chama nessa área de controladoria, nós temos todas as macrofunções. A gente tem o controle, a gente tem a transparência, a gente tem a ouvidoria e a gente tem a parte de integridade. Então, a gente atua fortemente e cada dia mais tentando melhorar. Vocês têm buscado também, secretário, fazer intercâmbio com as secretarias municipais do entorno de João Pessoa, da Paraíba e até mesmo de outros estados? Sim. Vou citar 2 exemplos aqui. Recentemente eu recebi lá na Controladoria de João Pessoa, a controladora do município de Sapé. Inclusive nós, enquanto CGM João Pessoa, a gente promoveu uma capacitação para os servidores da Controladoria de Sapé e para outros servidores lá, conscientizando da importância de atender os reclames da ouvidoria, os chamados da controladoria. Estabeleci também uma parceria importante. Fizemos um acordo de cooperação técnica com a Controladoria Geral do Distrito Federal. Eles transferiram para a gente a tecnologia de um sistema de auditoria e de um sistema de análise de riscos em contratações. Esse sistema deve estar chegando aqui nos próximos 10 a 15 dias. A gente assinou esse ACT faz coisa de uns 30 dias. Temos parceria com a Controladoria de Niterói, com a Controladoria de Mogi das Cruzes. Então, assim, eu busco essa integração. Existe um órgão nacional chamado CONASSE, Conselho Nacional do Controle Interno. João Pessoa tem um assento lá. E a gente sempre tenta promover intercâmbio com esses órgãos. Confesso a você que às vezes aí é algo que envaidece a controladoria. Alguns desses órgãos, eles buscam a gente, sobretudo na nossa excelência em relação à transparência. Então, não é novidade para a gente às vezes receber contato de controladorias de outros estados, de outros municípios pedindo auxílio a gente, expertise. Então é algo
que a gente faz com naturalidade esse intercâmbio. E a gente tem recebido bons frutos. Esse sistema é um deles. Tem algumas metas que vocês estipulam que precisam desenvolver na própria secretaria? Tem sim, a gente estipula metas de economia de recurso público, seja na prevenção, seja na repressão. A gente estabelece metas nas demandas de ouvidoria, na velocidade entre receber a demanda e dar a resposta ao contribuinte. Você busca um órgão público para fazer uma reclamação, você quer a resposta rápida e você quer uma resposta que responda à sua pergunta. Porque muitas das vezes você busca uma ouvidoria e você recebe aquela resposta protocolar que cabe para qualquer problema. Aquela robótica. Então, assim, você reclamou de que na sua rua a coleta de lixo não está passando no horário correto, está passando pouco. Você não quer receber, a prefeitura recebeu sua demanda, demandará ao setor. Você quer saber qual é o dia e como é que eles vão resolver. Então, a gente trabalha a ouvidoria de João Pessoa muito na questão da resposta qualitativa. Então a gente tem meta disso, a gente tem meta de atendimento das secretarias, de capacitação. Então foi uma das grandes bandeiras da minha gestão quando eu assumi, que eu disse, olha, a gente, às vezes, enquanto poder público, a gente contrata mal porque a gente pede mal. Às vezes, uma secretaria quer comprar uma cadeira e ela, por defeito na especificação, quer uma cadeira com braço, uma cadeira sem braço, uma cadeira de rodinha, uma cadeira fixa. Então, o que é que eu disse? Eu, enquanto controle, eu não posso apenas pôr o defeito no final do processo. Se eu estou observando que os problemas são recorrentes e idênticos, eu tenho que agir lá no nascedouro. Então, dentro do planejamento da controladoria, nós destinamos várias horas, tanto dos assessores quanto dos auditores e dos técnicos, para capacitar os servidores da prefeitura. E assim estamos fazendo. Fizemos uma hoje, amanhã teremos mais outra. Então, é algo que a gente precisa fazer sempre. Então, os órgãos de controle externo, sobretudo, cada dia eles estão mais rigorosos, e para a gente acompanhar esse passo, a gente precisa capacitar o servidor, não adianta. Então, uma grande meta minha é capacitar o máximo possível servidores municipais no planejamento, na contratação e na execução de despesa pública. Secretário, quando o senhor fala aí sobre as exigências que são feitas pelos órgãos externos, nós tendo uma eleição agora nacionalmente, na disputa pela presidência da República, em que um tema tem sido colocado muito em discussão de cobrança entre os dois candidatos, seja Lula ou seja Bolsonaro, que é o combate à corrupção. Esse é um tema que tem dominado muito o Brasil desde o fim do governo de Dilma Rousseff, passou pelo governo Temer, Bolsonaro e agora também está sempre em discussão. Nessa cobrança que é feita externa por parte dos órgãos, a Prefeitura também tem dialogado, tem feito intercâmbio, seja com a Controladoria Geral da União, Ministério Público da Paraíba, Tribunal de Contas, para também endurecer o combate à corrupção de forma conjunta? Sim, Wallace, não tenha dúvida. Hoje os órgãos de controle eles trabalham praticamente integrados. A Controladoria participa do FOCO, que é o Fórum de Combate à Corrupção. A Controladoria do município? Do município, a do Estado e a da União também. A CGU local, né? Então, assim, nós trocamos experiências, nós trocamos expertise. Pra você ter ideia, agora em novembro a gente vai participar de um evento da CGU, até de disseminação da política de controle, e a CGM vai fazer uma fala para outras controladorias de municípios menores que não estão tão aparelhadas. Então, e assim, quando a gente se depara com alguma irregularidade no âmbito do nosso trabalho que precisa e que necessita comunicar os órgãos de controle externo, Ministério Público, Tribunal de Contas, a gente também faz, entendeu? É algo que tem previsão constitucional, que o controle interno ele precisa auxiliar também a atividade do controle externo, e isso a gente faz com muita naturalidade. Hoje em dia, eu costumo dizer que não há mais espaço para você varrer qualquer tipo de irregularidade para baixo de um tapete. Então, a Prefeitura de João Pessoa, nisso aí, eu tenho no Ministério Público, tenho no Tribunal de Contas da União, do Estado e da CGU parceiros.
Sempre que eles nos demandam, a gente atende. Quando a gente também os demanda, eles também são próximos. Então, eu tenho muita tranquilidade e uma relação muito boa com os órgãos. Prefeito Cícero Lucena tem dado carta branca para o desenvolvimento desses trabalhos que o senhor pretende, já desenvolveu e pretende desenvolver também? Não tenha dúvida. Na primeira conversa que eu tive com o prefeito, antes de assumir o cargo, ele disse, cuide de cada centavo do povo de João Pessoa. O recurso público ele é finito, não é um recurso infinito. A prefeitura tem uma pleiade de serviços a entregar à população. Então, se a gente não qualificar o gasto, se a gente não controlar aquele gasto ali de perto, naturalmente a gente tem um desperdício, seja por corrupção, que nem sempre é o problema, seja até por contratação qualitativamente ruim. Só para você ter ideia, um dado que é importante, no ano de 2021, tanto em ações preventivas como em ações repressivas, o trabalho da Controladoria economizou para o município de João Pessoa 46 milhões de reais no exercício 2021. No exercício 2022 a gente ainda já está em execução, mas creio que a gente vai se aproximar disso. Acho que consegue superar, secretário? Possivelmente sim. A gente vem trabalhando nisso. Então, assim, se você disser foi 46 milhões de atos de corrupção, não. Mas às vezes a prefeitura quer fazer uma obra e na planilha lá da obra tem uma cotação que a gente entende que pode ser mais baixa, então a gente propõe que seja trocado aquele índice, então ali economizou 2, 3, 4 milhões, entendeu? Então, assim, é algo que a gente faz até para evitar de mais à frente ter que ter um problema com o órgão de controle externo. Então, assim, a gente trabalha muito preventivamente. Vou lhe dar um exemplo. O prefeito Cícero lançou recentemente o parque aqui do Aeroclube e nós estamos tendo reuniões semanais para debater passo a passo da obra. E uma grande demonstração do compromisso com o controle foi ter inserido a Controladoria nas discussões da concepção do projeto, seja na obra, seja na modelagem. Então, assim, é algo que eu estou muito tranquilo em relação à autonomia, em relação à carta branca para trabalhar, não recebo do prefeito. Nunca recebi uma ligação do prefeito para saber cobrar algum processo ou algo do tipo. É um trabalho que a gente faz natural, dialogo muito com os colegas secretários, principalmente no campo da prevenção, Wallace. Eu tenho para mim que a prevenção é algo muito importante e efetivo. Você se prevenir para problemas e para gastos desnecessários é o melhor dos cenários. Nessas reuniões que o senhor tem tido, o senhor não é secretário de infraestrutura nem de meio ambiente para poder dar detalhes do parque e do Aeroclube, mas é uma obra que acaba chamando muita atenção, porque é muito aguardada, desde a gestão de Luciano Agra, se não me falha a memória, que a cidade de uma pessoa espera por essa obra, ou seja, mais de 10 anos aí. Isso. Nessas reuniões que o senhor tem participado, já há um indicativo? O senhor já percebeu de quando é que a obra começa, de quando a obra vai... O projeto já foi apresentado, mas quando a obra realmente começa? Eu creio que a obra deve iniciar agora em 2023. Terá a obra do parque e várias intervenções no entorno. Mobilidade principalmente. Principalmente de mobilidade para tentar resolver o problema de trânsito ali do Bessa, certo? E acredito que comece em 2023. Acredito que é projeto do prefeito entregar ainda nesse primeiro mandato. Antes de 2024, então. Exato. Esperar então, né, para ver essa obra. Mais de 12 anos já muita gente de uma pessoa espera para que essa obra fique completa. Secretário Diego Fabrício, controlador-geral do município de João Pessoa, muito obrigado pela entrevista no Portal Mais CB e também no programa Hora H. Boa noite para o senhor. Boa noite a todos os radioouvintes, boa noite à Rede Mais. Só agradecer e me colocar à disposição para outros debates de outros temas.